Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E quando Jesus disse isso, ele deu a entender aos judeus mais do que nós entendemos hoje. Porque hoje nós entendemos o caminho, a verdade e a vida só. Mas, na verdade, as portas do santuário eram caminho, verdade e vida. Então, quando os judeus ouviram isso, eles entenderam exatamente, porque eles estavam debaixo ainda daqueles simbolismos de matar o cordeirinho e espargir o sangue no altar. Então, para a remissão dos seus pecados, eles tinham que entrar pela primeira, pela segunda e a terceira porta, que era o Santíssimo, chegaram ao acesso ao Santíssimo. E Jesus falou: eu sou esses 3 passos, esse caminho. Marcos 16, 15 a 16, nós já lemos, vamos repetir. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Agora eu faço a seguinte pergunta aos irmãos: será que os discípulos entenderam essa ordem ou não? Jesus ficou com eles quantos dias depois que ele ressuscitou? 40 dias. E subiu. E quantos dias depois que veio o Pentecostes? Quem se lembra? 10 dias. Ou seja, entre Jesus ressuscitar, ficar 40 dias com eles, 10 dias ele ficou no céu, e depois de 10 dias somente, 1 semana e meia, não é, um pouco mais, veio o Pentecostes. Será que eles entenderam a ordem de Cristo? 50 dias depois, será que eles desobedeceram a ordem de Cristo? Vamos ver o que a Bíblia relata, não é? Logo no capítulo 2 de Atos, que nós temos esse relato, vamos ver o que os discípulos fizeram. E nesse dia, então, que foi exatamente o dia do Pentecostes, Pedro, então, fez um discurso. E nós sabemos o resultado desse discurso. E no final, Pedro, então, lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, 10 dias depois, somente que Jesus tinha subido, o Espírito Santo desceu, o dom do Espírito Santo, e eles batizaram em nome de Jesus. E por que batizaram em nome de Jesus? Deveria ser a ordem que Jesus tinha dado, não é? Pensamos nós, porque nós vamos ver na Bíblia 35 versos que mostram o batismo em nome de Jesus, no Novo Testamento, depois de Jesus. E somente um verso que mostra ao contrário. Então, pela lógica humana mesmo, a gente deveria raciocinar um pouco, não é? Se eu tenho 35 versos que falam uma mesma coisa, e eu tenho um que fala o contrário daquela mesma coisa, eu vou adotar um e vou fazer uma doutrina em cima de um, ou eu vou pegar os 35 e vou esquecer aquele um? Pela lógica humana, deveria ser isso. Aliás, é isso que a gente sempre escutou, né, na igreja como recomendação básica. Por exemplo, eu vou perguntar para os irmãos: nós podemos fazer uma doutrina com um único texto da Bíblia? O que os irmãos acham? Não podemos? Poder não pode, mas tem gente que faz, não é? Não deve, mas há pessoas que fazem. Há igrejas que pegam um único texto e fazem uma doutrina, e aquela doutrina